Olá galera, tudo bem? Meu nome é Alisson Barros e eu vou trabalhar com vocês agora o conteúdo da gestão de desempenho, em especial a parte de avaliação de desempenho. A gente vai trabalhar agora os principais conceitos acerca dessa prática tão comum na área organizacional e o que mais cai em concurso, certo? Vamos ver os autores mais famosos como Chevenato, Robbins, Spector e os seus principais construtos acerca dessa área fundamental para a nossa prova e fundamental também para a gestão da organização em si. Tranquilo? Quaisquer dúvidas, vocês sabem de me encontrar no fórum do Estratégia Concursos e a nossa ideia aqui é gravar esses vídeos para que você tenha uma complementação acerca da sua apostila escrita. Claro que esses vídeos eles não são muito extensos ou aprofundados, porque, como eu disse, é apenas uma complementação do que você já tem lá escrito. Na apostila você vai encontrar exercícios, definições mais trabalhadas, um tempo maior para você trabalhar e o vídeo ele vai servir para quebrar um pouco dessa monotonia que você, aluno, já reclamou bastante para mim, que encontra na aula escrita em si, tá certo? Me acompanha aqui que a gente vai fazer um bom trabalho, não quero ver você errando nenhuma questão na prova, beleza? Bora lá, gestão de desempenho, daqui a pouco a gente entra na parte de avaliação de desempenho, que é o que mais despenca em concurso, disparado. E aí você tem que ficar atento com algumas definições e algumas pegadinhas básicas de qualquer banca mesmo, você vai ver. Bora lá. Bom, o que é desempenho? Poxa, Alisson, eu tenho uma dificuldade aqui em entender desempenho ou classificar desempenho, porque sempre quando eu vou explicar, eu vou colocar no meu resumo, eu coloco que desempenho é desempenho. Então eu vou lá em Chevenato para procurar qual que é a definição de desempenho, ele não apresenta nada muito consistente, ele fala que é importante, que é fundamental para o gerenciamento da organização, que a equipe tem que ser orientada para isso, o treinamento tem que ser orientado para o desempenho, que o desempenho tem que ser alinhado com o plano estratégico da organização, etc. Gente, olha só, é um termo tão básico, tão simples, que às vezes até alguns autores têm dificuldade em conceituar. Eles falam da importância, falam de como é que isso é feito, mas especificamente falta um sinônimo para isso, tá certo? Eu coloquei aqui uma palavra simples, mas sempre você vai encontrar desempenho como sinônimo de desempenho mesmo. Aqui eu vou trabalhar com performance, tá certo? É aquilo que o trabalhador efetivamente faz no ambiente do trabalho, ok? E aí, alguns autores vão falar que esse desempenho ele pode ser formal ou informal, mas a gente vai trabalhar aqui especificamente a parte formal, que é o que nos interessa, a gestão por desempenho. Ela vai ter um foco na parte formal, especificamente, o que ele produz, o que ele faz, quais são os processos, os indicadores dentro disso, ok? E o desempenho está associado a isso, performance. Então a gente vai ter aquele desempenho real, que é o que ele realmente faz, e aquele desempenho esperado, que é aquele traçado no plano de desenvolvimento do trabalhador em si, ok? Então bora lá, aqui bem simples. O que é desempenho? Coloquei aqui só uma palavra para definir. Desempenho, performance, bem fácil, não precisa grifar, não precisa gastar marcador de texto. E a gente vai começar aqui a trabalhar com alguns conceitos mais fortes com relação à gestão do desempenho em si. A gente vai ver daqui a pouco que existe um ciclo nessa gestão do desempenho. Primeira coisa é fazer a avaliação do desempenho. Mas bora voltar para cá. Você já está acostumado em minhas aulas com esses post-its, que são lembretes. Eles são fundamentais. Véspera da prova, está lá você desesperado, sem saber, sem lembrar mais de nada, porque faz muito tempo que estudou. Dá uma olhada neles, porque lá tem a definição clássica mesmo, tá certo? Então bora lá. Gestão de desempenho é um conjunto de processos que visam estabelecer uma compreensão partilhada dos objetivos empresariais e também a motivação dos trabalhadores, na perspectiva de aumentar as possibilidades de prospecção empresarial. Ok. Falou bastante, falou bonito, falou o quanto que é importante. A gente sabe que a gestão do desempenho ela vai ser fundamental para organizar processos da organização, ela pode fundamentar um processo de demissão, ela pode fundamentar um processo de formulação de banco de talentos, treinamento, capacitação, gestão por competências, N coisas. Tem muita coisa mesmo que dá para fazer com essa gestão do desempenho, ok? O que eu quero que fique bem claro para você é o seguinte. Antigamente já se falava em gestão de desempenho, tá certo? Lá na época de Taylor já se falava que o trabalhador deveria produzir o máximo possível no menor espaço de tempo. Só que hoje em dia isso mudou. A visão atual, a visão contemporânea da gestão do desempenho, ela é baseada num sistema mais, digamos assim, mais participativo, num sistema onde vai envolver o desenvolvimento do próprio trabalhador. Então a gente vai falar de competências nesse sistema atual, tranquilo? Esse processo de gestão do desempenho em si, ele hoje em dia, digamos assim, ele é visto como indispensável
dentro da organização. E cabe à parte de gestão de pessoas trabalhar bem isso, integrando, alinhando o objetivo do sujeito, do indivíduo, do trabalhador dentro da organização com o objetivo da organização, tá certo? Esse alinhamento digamos assim, as combinações possíveis são quase infinitas, e manter essa capacidade humana, esse capital intelectual dos trabalhadores dentro da organização alinhado com o planejamento estratégico é uma coisa, para quem já trabalhou, bem difícil mesmo, tá certo? Mas a gente vai falar aqui sempre do ponto de vista teórico, do que funciona, do que não funciona. A gente vai ver, por exemplo, que os métodos tradicionais, eles têm críticas, e essas críticas, por mais que você saiba que dá para contornar, na prova você vai dizer que essas críticas são reais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá certo? Bora voltar para cá. Tô me adiantando demais aqui, eu me empolgo. Ok, galera, então dando prosseguimento aqui, a gente vai falar um pouco das características da gestão do desempenho em si, tá certo? É importante ressaltar que a gente tem alguns autores fortes nessa área, alguns nomes como o Schevenato, mas também é interessante que a gente estude alguns autores correlatos, como o Robbins, por exemplo, que eu sou fã dele, e o cara tem um fantástico livro que, se puder, eu indico, compre, chamado Comportamento Organizacional, e lá você vai ter o trabalho, na minha modesta opinião, digno mesmo de concurso, delineando todos os processos praticamente da conduta organizacional. Um livro bem escrito, bem elaborado, claro que o Schevenato também indico, e outro também que eu indico é o Spector. Qualquer livro dele é bacana também para o nosso trabalho. Bora lá, bora ver o que o Robbins fala acerca da questão da gestão do desempenho. Para o autor é importante avaliar, examinar, controlar e regular o desempenho geral. E aí tem que fazer uma pausa aqui, olha só. A gente já começa a ver uma relação do desempenho em si com a questão do PDCA. Então esse sistema que eu falei agora há pouco, esse ciclo da gestão do desempenho, ela tem que ter aquele processo básico. Você planeja, você executa, você avalia, você corrige, tá certo? E aí, se você não tem uma noção boa sobre essa questão do PDCA, faça um bem para você mesmo. Pausa a aula agora e dá uma procurada lá no Filho do Aurélio, o Google, o que é o PDCA. Isso daqui é fundamental, porque é a base. A ideia da avaliação da gestão do desempenho em si, atualmente, entre outras coisas, é corrigir a conduta do trabalhador, quando ela não é tão eficiente, quando ela está abaixo do nível esperado, beleza? E aí, nisso, se encaixa perfeitamente com a questão do PDCA. A gente está falando aqui de processos, afinal, ok? Bom, bora continuar aqui. Para o autor é importante avaliar, examinar, controlar e regular o desempenho geral, permitindo que os próprios indivíduos avaliem seu desempenho. E aí outra pausa aqui, vocês vão ficar de saco cheio de me ver pausando aqui. O que acontece? Antigamente a gente falava da questão do desempenho, especificamente na questão da produção. Então quanto mais um trabalhador produzia, melhor. Então o sistema organizacional de gestão, de recursos humanos, aliás, era como era chamada anteriormente, ou até a psicologia industrial, a long time ago, ou seja, não eram nem nascidos, ela visava isso. Então o cara está produzindo, beleza, tá tranquilo, né? Tá tudo nos trinks, digamos assim. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que o próprio trabalhador, ele entra dentro desse sistema, ele se avalia dentro desse processo, a gente vai ver isso daqui a pouco, e ele recebe feedback. Quando ele faz parte do processo, ocorre uma, digamos assim, uma inserção subjetiva mais forte. Ele se sente parte do que está acontecendo, ele vê um pouco mais de sentido no trabalho, alguns estudos organizacionais indicam isso, e principalmente ele se engaja no que está acontecendo, tá certo? Quando ele ajuda a estabelecer metas, como a gente vai ver a questão da administração por objetivos, participativa por objetivos, ele pactua um desempenho esperado com o seu chefe, com a organização, ok? A tendência é que ele se sinta mais engajado. O trabalhador que ele passa por um processo de avaliação de desempenho e que não tem um feedback do seu trabalho, obviamente ele vai se sentir desmotivado, tá certo? Isso é questão de prova. Isso é o que você tem que pensar, dessa maneira que você tem que chegar na prova, tá certo? Não vai inventar como eu sempre falo, procurar cabelo em ovo, não vai inventar coisa que não existe, não briga com a questão. Poxa, Alisson, mas como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai trabalhar com algumas técnicas para mensuração do desempenho. Técnicas tradicionais e suas críticas, contextos, e técnicas mais contemporâneas. Aí você vai dizer, poxa, mas aquela técnica lá da escala dos incidentes críticos, se a gente contextualizar de tal jeito, esquece. O cai na prova é aquela coisa, copiou e colou. Pegou o livro de Schevenato, copiou, passou para a prova, colou. É assim que a banca faz. Por quê? Ela tem que se preocupar com os recursos. Okay? Então, se a gente for relativizar demais, você vai perder a sua questão e a banca vai perder um bom tempo analisando o recurso. Então, nosso objetivo aqui é ter um bom desempenho,
orientado para a banca especificamente, na sua literalidade, ok? Bora continuar aqui então. Permitindo que os próprios indivíduos avaliem seu desempenho, medindo, comparando e corrigindo suas ações. A esta função unem-se o planejamento, a organização e a liderança, de forma a reorganizar e replanejar o que for necessário, motivando novamente os indivíduos. Ok, então veja bem, como eu havia falado anteriormente, desempenho importante, fundamental, mas o que acontece? A gente trouxe para dentro dessa seara da discussão do desempenho o papel do trabalhador. Então ele tem que estar motivado, ele tem que estar alinhado. Esse desempenho medido, esses parâmetros usados para a correção do trabalhador, eles têm que estar alinhados num contexto maior, que é a questão do planejamento estratégico. É essa visão moderna hoje em dia da gestão do desempenho. Ok? Então, se há 60 anos atrás, 70 anos atrás, a gente falava daquele desempenho mais voltado só para o chão de fábrica, especificamente para ele conseguir empacotar mais, produzir mais, oferecer mais serviço, etc, etc. Hoje em dia o trabalhador ele tem um viés participativo dentro do desempenho, ok? Ao mesmo tempo em que esse desempenho é orientado para a organização, para o plano de trabalho, para o plano estratégico da organização. Beleza até aqui? Bora continuar aqui. Paris e Nobre, né, são um artigo fantástico também que eu indico nas nossas aulas, falam o seguinte: é um processo decisório, a gestão do desempenho, que tem funções e responsabilidades decorrentes da missão, autoridade compatível com as funções e responsabilidade. Tem um estilo participativo e isso envolve a integração, é um processo de gestão que abrange, opa, olha o erro aqui forte, que abrange, com G, terrível, né? O planejamento estratégico, planejamento operacional, programação, execução e controle, e os critérios de avaliação de desempenho baseado no resultado econômico, ok? E aí, uma última coisinha acerca desse ponto aqui, que eu acho fundamental, é o seguinte: se antigamente a gente falava na questão do desempenho apenas na parte final da cadeia de processos, então o sujeito que produziu caixas de giz, que produziu celulares, então tá lá, a empresa fez 200 celulares num dia, o trabalhador fez 200 celulares. E a gente falava também de indicadores acerca da questão contábil, da questão econômica. Hoje em dia a gente vai ter indicadores em todo o processo. Então são indicadores desde o cliente interno até a satisfação do cliente externo, tá certo? Como eu disse, é um sistema muito mais rico do que era antigamente. A gente está envolvendo agora todo mundo e todas as variáveis envolvidas dentro do processo podem ser mensuradas, tá certo? Gente, a gente vai dar uma pausa para voltar daqui a pouco na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Pega a sua aula e acompanha comigo o que a gente está trabalhando aqui. Aproveita e já corrige até o erro de português aqui, tá certo? Um grande abraço, a gente se vê na aula seguinte. Até mais.